eu ainda não tinha a primeira exigência para participar da investigação de acidente aeronáutico, qual seja o curso de investigador de acidentes aeronáuticos. Quando eu era tenente, eu era muito novo. Quando eu era capitão, eu era muito ocupado. Quando eu era major, eu já era muito velho para fazer exatamente o curso de investigação de acidente aeronáutico, feito, propiciado aqui pelo CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. O envio da minha pessoa ao Instituto Nacional de Tecnologia aguçou todas as invejas que existem no mundo. E ao retornar, eu fui chamado para realmente fazer o curso de investigação e prevenção de acidente aeronáutico aqui no CENIPA. Continuou sendo exaltação do óbvio e apologia ao inútil, uma vez que as coisas que lá se ensinavam eram as que, tirante os precursores do curso, da atividade, era tudo aquilo que eu fazia no 4º Comando Aéreo Regional desde 1967, por aí assim. 68, em verdade. Nessa oportunidade, eu já tinha mais de 1.200 investigações acumuladas. Quando acabei o curso do CENIPA, de lá só tirei uma coisa. Um dizer jocoso, que era para ser jocoso, mas em realidade era profundo, de um oficial da Marinha que no último dia escreveu no quadro negro: o investigador do acidente aeronáutico é dono de um universo de conhecimentos, dono de um oceano de conhecimentos, com 2 polegadas de profundidade. E é isso que eu fiz, foi assim que eu fiz investigação de acidente. Eu conheci as 2 polegadas de profundidade em todos os setores. E eu sabia quem eram os meus companheiros, aonde estava a cultura, os poços de cultura de cada uma das atividades. Então, eu instigava aquele companheiro e extraía dele, com a essência dele, porque ele era instigado com respeito. Eu instigava aquele companheiro e extraía dele a capacidade que ele mesmo tinha de exercer investigação. Isso aconteceu com Major Vaz, aconteceu com o Tenente Wagner, aconteceu com o Tenente Berings, aconteceu com diversos civis, Wang, Chang. E isto responde pelo sucesso da Divisão de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico do 4º Comando Aéreo Regional. E consequente inveja que a minha pessoa criava nos membros do CENIPA. Depois
Pouco depois, eu fiz o curso do CENIPA em agosto de 1983. Logo em setembro de 1983, eu fui cogitado, me perguntaram se eu queria ir para um curso de dois anos, tendendo a 4, na Universidade da Califórnia do Sul, de mestrados de investigação de acidente aeronáutico, talvez, se fosse o caso, doutorado neste mesmo campo. Ao indivíduo que me deu a notícia, eu informei que eu tinha estado na América pouco tempo antes, da onde tinha trazido muito mais do que conhecimento, senão a saúde e a vida da minha mulher. Andar sem outro. Um outro ano eu iria. Aí me voltou esse mesmo interlocutor por telefone, dizendo o seguinte: o chefe do CENIPA informa que ou vai agora, ou entra neste curso agora, ou sai do sistema. Era o que eles queriam. Era só o que o CENIPA queria, era que eu abandonasse o sistema ou fosse abandonado pelo sistema. Eu disse, nesse caso, põe meu nome na lista. Puseram meu nome na lista e imediatamente o 4º Comando Aéreo Regional me desligou das funções que lá exercia, passando a DIDO, a Diretoria de Administração do Pessoal, para efeito de curso no exterior, previsto para setembro do ano seguinte. Eu passei um ano inteiro trabalhando nesta hipótese, fazendo exames de TOEFL e entrevistas na embaixada e o diabo. Absolutamente desnecessário. Até que eu viajaria no dia 15 de agosto de 1984. Quase um ano depois que essa história começou. No dia 12, era uma segunda-feira, no dia 12, sexta-feira, às 7h30 da noite, telefonou-me um tenente da seção de cursos no exterior da Diretoria de Ensino da Aeronáutica, dizendo que, aspas, o curso foi cancelado. Grosseira mentira. Grosseira mentira. No dia 15, que seria o dia da viagem, eu fui ao Rio de Janeiro, devolvi os passaportes, devolvi as passagens e voltei para São Paulo dizendo: eu estou em casa, se precisarem procurem por mim. E saí perguntando à cadeia hierárquica que era superior à minha pessoa quem era o responsável e quem é que tinha sido punido, quem é que seria punido. Afinal de contas, eu desmontei minha casa, tirei meus filhos da escola, desmontei tudo, vendi meus bens e o curso foi cancelado. Mentira! Na véspera da realização.
eu subi a escadinha hierárquica até chegar no ministro da Aeronáutica que me recebeu em casa. O que você quer, Franco? Numa janta foi. Quando sentamos no escritório que ele tem lá, numa bibliotecazinha que ele tem lá. O que está vendo, Franco? Ministro, peraí, o senhor sabe o que está vendo? Franco, eu estou querendo substituir o presidente da República. Não é hora de eu me meter nesse tipo de coisa. Eu tirei do bolso um papel e dei para ele, ele leu. Era um pedido de demissão. Ele amassou, jogou fora. O que você quer que eu faça com isso? Amassou e jogou fora. Eu tirei outro e disse, mas esse aqui o senhor dá recibo. E ele me deu recibo de um pedido de demissão da Força Aérea. Eu tinha 20 anos de serviço. Ainda não tinha 20 anos de serviço. Passei os outros 2 anos em casa. Sentado na cama, jogando paciência. A diretoria de administração do pessoal me cortou da lista dos oficiais esperando curso no exterior. O 4º Comando Aéreo Regional não me incluiu no estado efetivo dele. Eu fiquei no ar, sem função. Eu não estava em nenhuma das situações previstas pelo Estatuto dos Militares. Quando mudou o ministro, o novo ministro não quis saber dessa história. Eu recebia meu salário mensalmente e ficava jogando paciência na cama. Dia e noite. Era mestre em roubar na paciência. Quando mudou o ministro da Aeronáutica, passou a ser o seguinte: mandou um cabo lá em casa com papel. Era um pedido para inclusão na cota compulsória. Assinei aquele papel e foi embora. Alguns poucos dias depois, no início de 86, o comandante do 4º Comando Aéreo Regional me deu uma ordem descabida. E eu disse para ele por escrito que a ordem era descabida. Aí ele me começou a fazer ameaças e mandar recados. Enquanto que cada ameaça ou cada recado eu respondia para ele nos termos da lei, por escrito. Chegou um ponto que o brigadeiro, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, trancou o meu vencimento. Movi-lhe um mandato de segurança que eu e o oficial de justiça fomos levar para conhecimento dele no mesmo dia que eu soube desse episódio. Enquanto o oficial de justiça ia pela porta da frente, eu ficava na porta dos fundos da sala do comando do 4º Comando Aéreo Regional, que eu sabia que era por onde o brigadeiro ia tentar fugir. Quando o brigadeiro abriu aquela portinha, deu de cara comigo.
e eu botei o pé na porta. Ele fugiu para dentro do escritório dele e eu chamei o oficial de justiça entrou por ali e foi encontrar com ele. Uma hora depois, meu salário estava, meu soldo estava depositado na conta. Quando foi oportuno, dentro da forma da lei, eu me desliguei do 4º Comando Aéreo Regional e da Força Aérea Brasileira. Entretanto, naquela hora de 1986, nem eu podia pedir passagem para reserva por inclusão na cota compulsória, nem o comando da Força Aérea Brasileira podia me incluir em cota compulsória porque eu não tinha nenhuma das características exigidas para essas duas situações. Fizeram uma simbiose lá, uma inclusão como se tivesse sido decisão da própria força, entretanto com o vencimento como se fosse tivesse sido pedida, uma cambalacho. Eu fiz o pedido que publiquei em boletim, publicaram em boletim. E ficou claro nesta hora que eu não podia ser transferido da Força Aérea. E o quartel-general do 4º Comando Aéreo Regional engoliu esta irrealidade. Eu saí e fui tratar da minha vida. Quando os meus companheiros estavam na hora de ser promovidos a oficiais generais, eu escrevi ao Comando Aéreo Regional dizendo das nulidades no meu processo de transferência para a reserva remunerada. O assessor jurídico daquele ministério, uma senhora, a assessora jurídica daquele Comando Aéreo Regional deu o seguinte despacho: indeferido, nada a corrigir. Os boletins já estavam encadernados nos cadernos verdes. Um desses boletins já tinha publicado o cancelamento da minha transferência para a reserva. E já estava no caderno verde. Eu fui lá, com testemunhas. Não me lembro do número da página, mas eu acho que era 236. E no caderno verde daquele período, o livro acaba na 236. 234 e não tem a 235, cujo verso é 236. Arrancada cautelosamente. Isso é crime. No dia 28 de agosto de 1986, eu e minha mulher Sandra fomos ao quartel-general do 4º Comando Aéreo Regional para tirar nossas carteiras de identidade com a nova situação.
E na hora da saída, o comandante, o cabo da guarda estava junto ao portão do prédio do quartel-general. Me agradou muito, me festejou muito, como sempre faziam. E quando nós saímos, o cabo da guarda pegou de trás das dobras das pilastras que ali existem um mosquetão HK-33 municiado e me acompanhou até a porta 20 passos atrás, como se eu tivesse a possibilidade e o vigor para afrontar militarmente e a ponta de bala o comando do 4º Comando Aéreo Regional. Acabou a minha vida militar.